Gostaria de saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar a escola bíblica com uma oração. Senhor nosso Deus, Tu és verdadeiramente o amado das nossas almas. Estamos aqui, ó Pai, alegres, porque viemos à Tua casa, que é chamada Casa de Oração para todas as nações, porque temos esse privilégio de podermos aprender mais e mais de Ti. Que Tu possas estar firmando nossos corações, nossas mentes, na Tua Palavra, que é viva e que é eficaz, para que possamos, através dela, vir a dar muitos frutos. Que a Palavra possa permanecer em nós e que não venhamos a ser somente ouvintes, mas principalmente praticantes da Tua Palavra. Rogamos a Ti, ó Pai, que a Tua Palavra transforme nossos corações nessa manhã. É o que eu te oro, agradecido, em nome por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Podemos dividir as classes, temos classes para as crianças. Podemos dividir já em classe, ok? Irmãos, o objetivo dessa aula de hoje, é trabalhar na pergunta número 71, que ela nos questiona como a justificação é um ato da livre graça de Deus. Faz necessário que nós voltemos à pergunta número 70, porque está ligado com a pergunta número 70. A pergunta número 70 é: o que é a justificação? E a resposta é: a justificação é um ato da livre graça de Deus em favor de pecadores e assim por diante. Então, inicia-se a resposta exatamente dizendo que a justificação é um ato da livre graça de Deus. E a pergunta número 71 é: como a justificação é um ato da livre graça de Deus? Não esqueçamos, irmãos, que eu gosto muito desse livro, que é o Catecismo Maior de Westminster, comentado, escrito por Johannes Gerhardus Voss. É um livro muito didático, eu gosto muito desse comentário. Mas eu também utilizo um outro material, que também é comentário do Catecismo Maior, só que é produzido pela Igreja Presbiteriana Aliança em Limeira. Então eu gosto muito de usar esses dois materiais. Então, respondendo essa pergunta, como a justificação é um ato da livre graça de Deus, então os teólogos de Westminster chegaram à conclusão de que a melhor resposta à pergunta é: ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verdadeira satisfação real e plena à justiça de Deus, a favor dos que são justificados, é de livre graça para eles. Para eles quem? Para nós, né? É de livre graça para eles, desde que Deus aceite a satisfação de um fiador. Então, surge, ou melhor, é enfatizado a questão da necessidade de um fiador, a qual podia ser exigida deles. Deles quem? De nós. Então, quando você faz uma fiança, é exigir de você. Mas se você não pagar, quem vai pagar é o fiador. Foi exatamente o que aconteceu. Só que continua essa resposta. E quem? Deus proveu este fiador. Então, apesar de Deus exigir o pagamento e dizer: olha, se você tiver um fiador, ok, o próprio Deus proveu este fiador, seu único filho, ou seja, o Deus Filho foi utilizado como fiador, imputando-lhes a justiça deste quem? De Cristo, do fiador, Deus Filho, e não exigindo deles quem?
nós nada para a sua justificação. Então Deus não exigiu nada de mim nem de vocês para a nossa justificação, vírgula, senão a fé. Então o que Deus exige de nós é tão somente a fé, vírgula, a qual também é dom de Deus. Então o que Deus exige de nós? Nada. Nada. Mas a fé eu sei que a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Mas a fé é a resposta que nós damos para tamanha graça. A fé é a forma como nós expressamos isso. Embora não tenha sido dada, não tenha sido gerada por nós, também seja um dom de Deus. Então, resumindo, meus irmãos, o que a gente faz para garantir a nossa justificação? Não fazemos nada. Simplesmente recebemos isso com alegria. O fato de hoje nós sermos justificados perante Deus. E nada fizemos para merecer isso. Não foi por boas obras, não foi por olhos verdes, por nada disso. Simplesmente foi escolha de Deus antes da fundação do mundo. Então, feita essa explicação dessa resposta, essa pequena explicação dessa resposta, vamos agora aos detalhes. Vamos buscar detalhar um pouco mais sobre essa resposta. Então, eu gostaria que o nosso irmão Tiago lesse para a gente Romanos 5, versículos 8 a 10 e 19. Tá? Romanos 5, de 8 a 10 e 19. Então, o que nós vamos ler é exatamente a explicação ou a base bíblica de por que Cristo proporcionou a real satisfação da justiça de Deus em favor dos que são justificados. Por favor, Tiago. 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ok, já tínhamos lido isso aí, né, na última aula, mas olha só. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Então, a satisfação da justiça começou com a morte, teve a questão da morte, mas não esqueça que teve toda uma vida de obediência. Então, Cristo satisfez a justiça de Deus porque Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ok? E depois fala que logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue. Então, nossa justificação depende do sangue, por isso que a gente fala, né, que a cruz é um elemento importante, não que seja um amuleto, nada disso, mas a cruz é um elemento muito importante para a gente. E, no final, e depois diz assim, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, seremos salvos pela vida que Cristo fez aqui na terra, vida de obediência. E no final diz que faz uma comparação entre os dois Adãos, né? O primeiro Adão e o segundo Adão, quando diz que, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, que é o segundo Adão, muitos se tornarão justos. Então, fica claro que, através da obediência de Cristo, muitos se tornarão justos, serão justificados. Então, na realidade, não é só a morte. A morte é um dos aspectos, mas tem também a vida de obediência. Porque senão, se simplesmente alguém pagasse a minha dívida e não tivesse a justificação, eu não seria plenamente salvo. Tem que ter as duas coisas. Vamos ver detalhes daqui a pouco, quando chegar a fase das perguntas, ok? Vamos ver detalhes um pouquinho mais sobre isso. Muito bem. Então,
o segundo aspecto, vamos ver aqui nessa resposta, é exatamente a questão do fiador. Por que Deus ele aceita a satisfação da sua justiça da mão de um fiador? Então, Anne, lê, por favor, 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Anderson, leia, por favor, Mateus 20, 28. Gabi, leia Hebreus 7, 22. Helena, leia Romanos 8, 32. Por gentileza. Pode ler 1 Timóteo 2, de 5 a 6. Muito bem. Então estamos falando da questão do fiador. Não esqueça que esse mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, você lê o quê? Jesus Cristo, homem. Muito bem. É um homem que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que é mediador entre Deus e os homens. Ok? Então, isso é prova cabal de que Deus aceitou a sua justiça divina, foi aceita da mão de um fiador, que é Cristo Jesus, homem. Muito bem. Hoje, nosso mediador. Anderson, Mateus 20, 28. Romanos capítulo 20, versículo 28. Não. Mateus, Desculpa. 20, Mateus 20. 20, versículo 28. Isso. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em resgate por muitos. Então, o Filho do Homem. Aí, Filho do Homem tem que ter algumas explicações do que significa Filho do Homem. Então, tem várias explicações do que é o Filho do Homem, mas uma delas é que o Filho do Homem, ele é a questão da divindade e da humanidade de Cristo. Então, ele tem essa dupla natureza. Mas tem outras explicações também, mas vou ficar por enquanto essa aqui, ok? Então, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Deus está dizendo que Cristo veio a esse mundo para dar a sua vida em resgate por muitos e foi aceito por Deus. Gabi, Hebreus 7, 22. Então olha só, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A nova aliança no sangue de Cristo, como ele mesmo falou durante a ceia. Então, Cristo tem tornado realmente o fiador de uma aliança superior. E, Helena, por favor, Romanos 8, 32. Muito bem, então, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Por todos nós o entregou, claro que somente esses todos nós são todos os que foram eleitos, fazem parte da igreja invisível de Deus. Muito bem, continuando essa questão do fiador, e que esse fiador foi dado pelo próprio Deus, ele mesmo proveu esse fiador. Vamos ler mais duas passagens bíblicas. Aí eu já peço que o pastor Milton leia Isaías 53, 5 e 6, e a nossa irmã Érica leia 1 Pedro 1, 18 ao 19. Por favor. 53, 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados
cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Olha só, então, é uma profecia, né, messiânica a respeito de Cristo. E no final ele diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Okay? Então fica claro que Deus proveu, ele proveu o fiador, ele proveu aquele que iria, sobre quem ele aplicar a sua justiça. E 1 Pedro 1, 18, 19, Érica. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Muito bem, muito bem. Então, a nossa salvação, ou a obra redentora, não foi feita mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Não foram. Mas foram sim pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, aquele Cordeiro sem defeito, sem mácula, e que derramou o seu sangue, o sangue de Cristo. Então, meus irmãos, através dessas passagens bíblicas, eu creio que ficou claro que Deus ele aceitou o sacrifício de Cristo, que a sua justiça, a justiça de Deus, foi plenamente satisfeita por esse sacrifício, uma vez que esse sacrifício foi de um cordeiro sem defeito e sem mácula, uma vez que Cristo não cometeu nenhum pecado. Ok? Muito bem. Um outro aspecto que essa resposta, a pergunta 71 também nos fala, é que a justiça de Cristo ela é imputada a nós que somos justificados. Qual é a base bíblica para isso? Aí já peço que Eliandro leia para a gente 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Ok, irmão. Então, olha só. Eu acabei de falar, né? Aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo, ele o fez pecado por nós. Então, ele assumiu a nossa dívida, a nossa culpa, para que nele quem? Em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aqui está subentendido exatamente que quando Cristo morreu, teve a vida de obediência e morreu na cruz, nele, a justiça de Deus foi aplicada nele, em Jesus Cristo. Lembra que lá em Gênesis capítulo 2, Deus disse assim, podia comer de toda a árvore do jardim, mas que da árvore do conhecimento do mal não podia comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerias. Então foi exatamente essa justiça que foi aplicada em Cristo. Então por isso que Cristo teve que morrer. Então a justiça de Deus foi aplicada em Cristo. Mas aqui o interessante é que a justiça de Deus foi aplicada, por isso que diz assim, fôssemos feitos, nós fomos feitos justiça. Por quê? Por causa dele, que não conheceu o pecado. Dele quem? De Cristo. Okay? Fica subentendido que a justiça de Cristo ela é imputada a nós que somos os justificados. Continuando, vamos falar agora sobre a fé. A fé em Cristo é a única condição para a nossa justificação. Josias, por favor, Romanos 3, 24 a 25.
mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ok. Então essa passagem é muito rica. Ela fala bastante sobre a justificação. Nos diz que a nossa justificação foi feita, nos é dada de forma gratuita, através da graça de Deus, ok? Mas no final ele diz o seguinte, no meio ele diz o seguinte, como propiciação mediante a fé. Então a nossa justificação, que é feita, claro, através do sangue de Cristo, com pagamento, ou seja, com propiciação, isso é feito mediante a fé. Mediante a fé. Portanto, a fé é a única condição para a nossa justificação. Ok? Então, fixem na mente de vocês que a fé ela é o meio. Ela não é o fim, né? Ela é o meio, que é mediante a fé. Mas, continuando, adentrando mais nessa questão, vamos ver que a fé em Cristo não é algo que eu produza por mim mesmo, mas sim é um dom de Deus. Então eu vou pedir que nosso irmão Gênesis leia para a gente Efésios 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça foi salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. Porque pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Então a fé é aquele elo que nos liga à graça de Deus. Então, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Mais claro que isso, impossível. Então, a graça não somos nós que produzimos, tampouco a fé. Tudo é produzido pelo próprio Deus. Deus é que nos dá de forma graciosa. Continuando, vamos ver agora que a redenção e o perdão decorrem da livre graça de Deus. Ou seja, são dons gratuitos e imerecidos. Nós não merecemos, são provas do amor de Deus. Ingrid, por favor, leia Efésios 1:7. Tá, mais uma passagem que fala que a redenção, ou seja, toda a obra redentora de Cristo por nós, ela é feita exatamente pelo sangue de Cristo. Então, a redenção, a remissão, ou seja, o pagamento dos pecados, tudo feito pelo sangue de Cristo, segundo a riqueza da sua graça. Graça de quem? Deus o Pai. Ok? Então, para mim, fica claro que todo o perdão dos nossos pecados, toda a obra redentora é tão somente pela livre graça de Deus que nós recebemos. Vamos ver algumas questões agora. Então, respondemos a pergunta, verificamos qual é a base teológica para essa resposta. Agora vamos ver alguns detalhes a respeito dessa resposta. A primeira pergunta que o material nos faz, o material de apoio, né, que nós utilizamos, ele nos faz qual o preço da justificação? Qual o preço da justificação para mim? Qual o preço da justificação para vocês? Qual o preço para vocês? Quanto? Quanto vocês tiveram que pagar pela justificação de vocês? Quanto? Zero, né? Nada. É de graça. Muito bem. Entretanto, a justificação gratuita não existe para Deus. Vejam, Gênesis 2.
porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ok, então para Deus não existe justificação gratuita. O próprio Deus pagou, e pagou caro, caríssimo, pela nossa dívida. Aquilo que nós transgredimos foi muito caro. E vamos colocar assim, esse débito que nós tínhamos era humanamente impossível que nós viéssemos a pagar. Era algo irresgatável. Nós não tínhamos como nos autorresgatarmos. Não tínhamos como. Mas a culpa que pesava sobre nós, pecadores, o próprio Deus assumiu. E de maneira... o fato de ter assumido isso não foi simplesmente no campo das ideias. Não, foi real. Tanto é que Cristo teve que é Deus, Filho, teve que se encarnar como homem. Imagina a humilhação que é o Deus se encarnando como homem. É uma humilhação tremenda isso. Mas fazia parte do plano restaurador, redentor de Deus. Ok, fez verdadeiramente homem. Entretanto, ele não deixou de ser Deus. Já ouvi pregadores, pessoas de altos conhecimentos, que afirmam que quando Jesus encarnou, ele deixou de ser Deus. Isso, meus irmãos, não é verdade. Isso, meu irmão, não é bíblico. Imagina um Deus deixar de ser Deus. Imagine. Impossível isso. Impossível. Totalmente impossível isso. Mas o que ocorre é que Deus cobrou no Deus Filho as nossas transgressões, que foi o que culminou com a morte de Cristo. Então, de acordo com Paulo, a redenção ela veio verdadeiramente pela justiça de Cristo. Então, Cristo teve que passar por cumprir toda a lei, viver uma vida de obediência completa, para depois morrer e depois ressuscitar. Quando Deus realmente aceitou o sacrifício, que aí, pelo poder de Deus, Cristo foi ressurreto dentre os mortos. Então, dizendo que Deus aceitou aquele sacrifício. Então, a obra redentora, ela passa por todos esses estágios, que começa na encarnação de Cristo, passa por toda a vida de obediência, passa pela morte, mas também passa pela ressurreição. Então, Cristo, com o derramamento do seu sangue, ele nos resgatou, ele nos justificou e nos recolocou em comunhão com Deus. É por isso que hoje nós dizemos que hoje eu e vocês temos livre acesso a Deus através de Cristo. É muito importante nós enfatizarmos isso, porque a nossa igreja, ela é uma igreja cristocêntrica. É aquela igreja que tem Jesus Cristo no centro. Não existe ninguém no centro que não seja Cristo. Por isso que a nossa pregação tem que ser cristocêntrica. Por isso que a nossa santificação é buscar nos parecer mais próximo de quem? De Cristo. Então Cristo, ele é o nosso alvo. Cristo é a nossa meta. O nosso, como a gente fala, né? O sarrafo. Cristo, ele é o nosso sarrafo. Então, muito importante essa doutrina, irmãos. E o homem justificado? Veja, o homem, pecador, tal, mas um dia ele foi ressuscitado por Cristo. Não esqueçamos que esse homem justificado, ele não é justo por natureza, porque ele já nasceu pecador. O mal não é uma simples sujeira moral, não, ele já nasceu contaminado. Tem um autor, que sei qual é o nome dele,
Ele tem um livro chamado O Pecado e os Pecados, ou coisa parecida com isso. Ele diz o seguinte: você pode até afirmar que você nunca cometeu um adultério. Se isso for o seu caso, você é um pecador que nunca adulterou. Você pode até dizer, mas eu nunca matei ninguém. Ok. Se você afirma isso, você é um pecador que nunca matou ninguém. Veja que sempre tem o pecador, porque nós já nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós nunca nascemos puros, incontaminados. Nós não somos corrompidos pelo meio ambiente que nós vivemos. Não. Nós já nascemos assim. Não é o demônio que nos torna pecadores. Não, nós já nascemos assim. Aquela criança que acabou de nascer, uma pecadora. Aquela criança que está no ventre da mãe, não nasceu ainda, e já vai nascer pecadora. Ok? O homem recebe, sim, influências positivas e negativas da sociedade. Então, nós tanto influenciamos a sociedade, como recebemos influência da sociedade. Mas, não esqueçamos que, por exemplo, um filho meu, pode ser pior ou melhor do que nós, os pais. Não esqueçamos que, por exemplo, Caim e Abel, filhos do mesmo pai e mãe, só que um foi por um caminho, outro foi por outro caminho. Não esqueçamos que Noé, que tinha 3 filhos, 2 foram por um caminho e o terceiro filho foi por outro caminho. Não esqueçamos disso. E também não esqueçamos que na época de Caim e Abel, não existia nenhuma sociedade para corromper ou para deformá-los, mas é algo que já nasceu com eles. Okay? Bom, é claro, meus irmãos, que a educação no lar, ela influencia nossos filhos. E devemos crer nisso, que Deus tem uma aliança conosco e também com os nossos filhos. Devemos crer nisso. Devemos falar de Cristo para os nossos filhos, isso com certeza. Entretanto, isso não é capaz de gerar cidadãos e cidadãs espiritualmente imaculados. Não é garantia. Mas o meu papel como pai é falar de Cristo para os meus filhos. O papel de vocês também é esse, falar de Cristo para os nossos filhos. Mas não é garantia que nossos filhos vão seguir o caminho que nós queremos, ou o caminho que Deus quer que nós venhamos a seguir. Por que eu falo isso, irmãos? Porque para mim está muito claro que a salvação é um dom da graça de Deus. Que se meu filho não foi escolhido, ele não vai para o céu. Mas se meu filho foi escolhido, com certeza ele vai para o céu, porque é algo que independe de mim e do meu filho. Depende tão somente de Deus. Aparentemente, esse discurso parece ser muito duro. Parece ser duro. Mas, meus irmãos, esse discurso é a verdade. É a verdade. Portanto, nós somos justos porque alguém pagou o meu pecado. Eu sou justo hoje por causa da justificação de Cristo. Não foi por aquilo que eu recebi de educação, tanto a educação dos meus pais, quanto a educação secular. Não foi por isso. Também não foi por minha religiosidade. Eu ia nos cultos. Não. Também não foi por causa da sociedade que me influencia e eu também influencio ela. Não. A salvação, meus irmãos, é tão somente pela graça de Deus, mediante a fé. E mais, não é por obras, para que ninguém venha se gloriar na presença de Deus. Feito essa exposição, vamos agora às perguntas. Primeira pergunta: o que significa a expressão livre graça de Deus? Vamos participar agora, então vamos fazer um negócio mais dinâmico. Uma pessoa para responder
O que significa a expressão livre graça de Deus? Ela não é complicada, é simples. É aquilo que você já sabe mesmo. Agora eu gostaria que alguém começasse a falar para começar a dinâmica. O que significa livre graça de Deus? Sim, por favor. Aham. Isso. Exatamente. Muito bem. Alguém pagou. Bem, alguém quer complementar? Como é que, eu esqueci o teu nome. Mônica, sim. Alguém quer complementar a resposta da Mônica? Eu posso complementar um pouquinho? Sim, sim, Rafael. A questão da liberdade, né? Principalmente quando fala livre. Que o Senhor Deus Jesus Cristo, ele está falando de liberdade, de fato. Né? Sim. Livremente. Livremente. Sim, sim, muito bem. E quem recebe? Merece essa graça? As crianças merecem receber o lanche? Não merecem. Érica? Significado, graça significa sem mérito nem ganho. Quer dizer, bondade sem mérito nem ganho. Exatamente. Porque se eu tivesse mérito, eu ia peitar Deus. Se eu tivesse mérito. Porque eu não tenho. Fico simplesmente agradecido. Tem gente que tem lá fora que é nesse sentido, né? Tem gente. Eu fiz isso, então eu tenho que ter aqui. Pois é. Nunca peça a Deus, Senhor, me dê aquilo que eu mereço. Restitui aquilo que é meu. Não peça isso. Você vai ganhar o quê? O inferno, que é isso que você merece. Por que parece contraditório afirmar que a justificação é um ato da livre graça de Deus? Essa pergunta talvez não tenha ficado tão claro, mas pergunto, existe alguma contrariedade em você alinhar a justificação com graça? Porque pensemos bem, a justificação teve que ter pagamento. Alguém teve que pagar. Por que está alinhado com graça, aquele favor imerecido, que é o dom que Deus nos dá? Não consegue ver uma certa contradição? Ou não? Ou eu que estou exagerando? O salário do pecado é a morte. Muito bem. Vamos lá. Apesar da nossa justificação foi comprada e por preço e foi paga, portanto, como é que ela pode ser ao mesmo tempo um dom gratuito? Se alguém teve que pagar, então não foi gratuito. Não foi gratuito, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa pergunta lá para o final, que aí vamos fazer as outras perguntas e depois vai esclarecer melhor essa pergunta. Vamos lá. Por que era preciso, por que era necessário que a nossa justificação fosse comprada por Cristo? Aí a Mônica deu a dica, que o salário do pecado é a morte. Mas tem outras questões também. A justiça de Deus, ela foi violada. Quando o primeiro homem pecou, ele violou a justiça de Deus. E precisa ser satisfeita essa justiça para que os pecadores pudessem ser salvos. Isso nós já sabemos. Entretanto, Deus não pode negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. A redundância foi proposital, tá? Deus não pode negar-se a si mesmo. Porque ele, além de ser amor, ele também é justo, ele é justiça. E não pode ser condescendente com o pecado.
Portanto, o pecador não pode ser justificado sem antes ser satisfeito a justiça de Deus. Então, a primeira coisa que tem que haver é a satisfação da justiça de Deus. Por isso que teve que ter a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é por isso que a nossa justificação foi necessária para que teve que ter esse resgate, essa compra desse resgate. Teve que ter isso aí, senão não teria como, porque Deus ele é amor, mas também ele é justiça. Dentro desse contexto, uma outra pergunta é: você não acha que foi injusto da parte de Deus impor sobre Cristo, que era inocente, sem pecado, todos os nossos pecados? Não foi injusto Deus castigar Cristo, que não cometeu nenhum pecado, para pagar pelos pagar pelos nossos pecados? Não foi injusto? Enéas. Fui obrigado. Muito bem. Muito bem. Alguém quer complementar? É a questão da aliança eterna de redenção, né? Que os teólogos falam, do pacto feito entre as três pessoas da Trindade. E que Deus estava disposto, todas as três pessoas estavam dispostas a pagar o preço. Muito bem. É exatamente isso. Exatamente isso. Só seria injusto se Deus tivesse forçado, né? Forçado. Falaste o termo obrigado, né? Se tivesse sido obrigado, morre. Não foi assim. Ele se deu voluntariamente, né? É bíblico isso, inclusive, né? Quando diz que eu dou voluntariamente. Muito bem. Então é exatamente isso, né? Ele morreu por nós de forma voluntária. O que significa a palavra fiador? Fiador é aquele que se põe na frente. Muito bem. Põe na frente. Alguém quer complementar a resposta do Rafael? Quem é o fiador? Nos dias atuais, quem é o fiador? Substituto, né? Substituto. Da dívida de alguém. Dívida de alguém. Muito bem. É exatamente esse o papel de Jesus Cristo. Ele é aquele que se põe na frente. Aquele que nos substitui, né? Ele cumpre aquilo que nós não cumprimos. Ele paga aquilo que não temos condições de pagar. Muito bem. Para que a justiça de Deus seja satisfeita. Ok. Alguém, deixa eu ver quem foi que leu. Não sei se foi a Helena ou se foi a Gabi. Mas onde no Novo Testamento Cristo é chamado de fiador? Não sei se foi a Helena ou foi a Gabi que leu. Hebreus 7, 22. Muito bem. Lá Cristo é chamado de fiador. Pergunta facílima. Seria possível que Deus, que Ele é amor, né? Seria possível que um Deus de amor não estaria disposto a perdoar os pecados ou perdoar os pecadores sem a necessidade de um pagamento? Seria possível? Sim ou não? E por quê? Ou, se não, eu justifique. Tá, então José disse não. Agora alguém explica. Vou fazer a pergunta novamente. Seria possível que Deus, que é um Deus de amor, será que não estaria disposto a perdoar os pecadores sem necessidade de um pagamento? Isso seria contradizer as próprias atitudes dele. Isso, muito bem. Não, porque isso iria de encontro aos próprios atributos de Deus. Ele é um Deus justo, um Deus santo, um Deus que não mente. Isso correto. Muito bem. E o que Deus exige? Aí vamos lá. A gente fala que nós não fazemos nada pela nossa justificação. Isso é verdade. Mas Ele exige de nós uma coisa. O que Deus exige de nós? Tem a ver com as ações de Abraão.
Abraão é chamado de quê? Pai da... Então, o que Deus exige de nós? Fé. Embora a fé não venha de nós. É um dom de Deus. É interessante isso aí, porque Deus, Ele exige o pagamento, mas Ele fornece o pagamento. Deus... Sintetizando tudo, a palavra que a gente consegue encontrar é que é unilateral sempre. 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 Lembra de Gênesis 15, quando há aquela cerimônia de passar pelos animais cortados ao meio? Você lembra disso? Quem que passa ali? A tocha e o fogareiro, né? A tocha e o fogareiro. 2 pessoas passam. E Abraão está o quê? Fazendo o quê? Sonolento. A interpretação dessa passagem, quem passa ali, representado pelo fogo e o fogareiro desse, é Deus Pai e Deus Filho. Bom, então quem exige de nós? A fé em Jesus Cristo, que é, como falou o Rafael, é sempre unilateral. Essa aqui é facílima. Onde é ensinado na Bíblia que a fé salvadora é dom de Deus? Efésios 2, 8. Muito bem. Qual o sentido, ou melhor, quais as implicações em dizer que a fé é um dom de Deus? O que isso implica? Ou qual o sentido de você dizer isso? Vamos tentar puxar ali pelo nosso próprio comportamento. Se Deus não desse a fé salvadora para a gente, o que ia acontecer? Romanos 3. Não há um justo, nenhum sequer. Então, qual o sentido em dizer que a fé é um dom de Deus? Porque se não fosse dom de Deus, quem ia ser salvo? Nem eu nem vocês seríamos salvos, porque não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Está lá em Romanos capítulo 3. Então, se Deus tivesse dado o seu Filho para morrer para os pecadores, quem garante que esses pecadores iam aceitar pela fé? Quem garante? A Bíblia nos diz: ninguém. Okay? Então, por isso que é importante fazer os links, né? Eu gosto de usar esse termo, né? Fazer os links, né? As ligações de uma coisa com a outra. Pergunta facílima também. Se a fé é um dom de Deus, então isso significa que Deus ele faz com que as pessoas creiam em Cristo, quer queiram, quer não. Verdade ou mentira o que eu acabei de falar? Vou repetir. Se a fé é um dom de Deus, isto implica que Deus faz com que as pessoas creiam em Cristo, mesmo que elas não queiram. Verdade ou mentira? Novamente. Verdade ou mentira? De novo. Então Deus faz com que as pessoas creiam em Cristo, quer elas queiram, quer não. Deixa eu contar duas passagens para vocês. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí eu chego lá, poxa, vejo a mensagem, poxa, vou lá. Aí quando eu chego diante de Cristo, diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, eu que vos escolhi para que vades e deis fruto. O que vocês entendem por essas duas passagens? Quem é que foi a Cristo? Eu fui.
Eu vi a mensagem e eu fui até Cristo. Eu fui até Cristo. Só que quando eu chego lá, eu descubro. Não fui eu que escolhi a Cristo. Ele que me escolheu antes da fundação do mundo. Voltando à pergunta. Se a fé é um dom de Deus, isso significa que ele faz com que as pessoas vão até Cristo, quer queiram ou não? Elas são forçadas a ir até Cristo? Eu sei, esse tema é de... Diga lá, Gênesis. Me ajude. Saulo, muito bem. Saulo que era um perseguidor dos cristãos. Ele escolheu? Não. Mas depois que ele foi tocado pelo Cristo, ele reconheceu que ele estava no caminho errado e girou 180 graus. Respondendo à pergunta, é claro que não. Deus jamais vai forçar alguém a fazer uma coisa que a pessoa não queira. Entretanto, quando ele derrama a fé no meu coração, eu entendo que eu estou no caminho errado. Acho que foi o Rafael que falou na última escola bíblica, que é do lamaçal, né? A pessoa está no lamaçal, só que ela não se toca que ela está no lamaçal. Até que Deus vai lá e abre-se os olhos. Puxa, estou perdido, o Senhor me salva. Opa, vem meu filho. Mas antes teve que ter uma ação de Deus, de descamar as nossas vistas. Seria a graça irresistível. Seria exatamente a graça irresistível. José? Eu acho que essa palavra forçar, para nós, é entendido como conduzir na marca. Isso. Mas, se tratando do Senhor Deus, na verdade, ele já conduziu a todos que são dele lá da fundação do mundo. Então é só um chamamento. Agora, se alguém utilizar o valor, a graça irresistível, quando ele chama, a gente vai. Eu tenho um exemplo semelhante do Jonas, que até eu conhecia já. Assim, que Jonas conhecia Deus e desobedeceu. É claro, passando a questão de salvação, que é o caso aí, ele teve que fazer a vontade de Deus. Eu não sei se o que Deus fez com Jonas foi. Hilton. Eu não queria estar no lugar do Jonas, não queria entender que parece que o coração do homem, o ser humano, ele é feito para adoração. O ser é feito para adoração a Deus. Então, o seu coração já estaria disposto, você foi preparado para isso. O pecado faz com que ele é que resista a isso. Então, me parece que esse movimento de forçar, não é Deus me forçando a ir a ele, sou eu dizendo, eu não vou. Então eu fico resistindo. Então, até os eleitos muitas vezes fazem isso. Quantas vezes eu falo comigo mesmo. Você ouve a mensagem e você fica ali labutando por ela, dizendo, eu não volto mais, eu não vou fazer isso, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquela mensagem. Ele é muito forte. Então você fica resistindo. Exato. Não é Deus que resiste, que fica me impulsionando forçadamente. Sou eu que sou feito para isso e resisto a isso. Exatamente. Nós... Por isso que quando essa questão forçada, eu falando por mim mesmo, eu dou graças a ele se ele tivesse forçado a acontecer. Nesse sentido, assim, seria bom demais a ação dele sobre mim. E dizer, ela vai. Esse sentido. Agora, quando se trata de Deus ter um tirano desse tipo de você não vai mais eu vou colocar na água. Isso, não é tirania, né? Não é tirania de Deus. Então, o que acontece é que Deus muda o nosso coração, né? E quem vai de forma voluntária somos nós. Ele não nos força. Só que antes ele agiu no nosso coração, agiu na nossa mente, para que nós venhamos a abrir nosso coração, nossa mente. Pastor Milton. Como assim podemos pensar que o próprio Espírito, pela palavra, nos convence e ele mesmo aplica a vontade de Deus no nosso coração? Só que nós vimos abrir
isso pela nossa vontade. Mas essa vontade foi trabalhada por ele. Foi trabalhada. Diz, né? Ele que efetua em vós tanto querer como realizar. Muito bem. Segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. Que ele não faz com os descrentes ouvindo, mas com aqueles que são eleitos. E a palavra acompanha com a ação do Espírito, agindo no coração, desperta o homem para entender as grandezas de Deus, e o Espírito molda esse coração para medir a São Cristo. Muito bem, isso aí. Antes do Anderson, Mônica. Professor, uma vez explicou assim, antes de tirar o portão, chega o portão, está escrito em cima, vinde a mim. A hora que eu passo pelo portão, olha, eu faz, está escrito, escolhido. Não foste vós que escolheste a mim. É o mesmo elemento. Na minha lógica humana, às vezes parece que trava muito. E às vezes eu faço a impressão que Deus colocou isso assim para nós na Bíblia, para que a gente não pudesse dizer eu entendi. Assim, exatamente assim, absolutamente. É para que eu fique nessa dependência dele. É o mesmo elemento. Eu sei que é o mesmo. Mas ele parece ter lados diferentes. Quando eu estou olhando de um lado, eu não consigo enxergar o outro lado. Exato. Quando eu estou do outro, eu vejo. Muito bem, é exatamente isso. Aconteceu comigo, aconteceu com vocês também. É exatamente esse entendimento, né? De um lado, você olha de um lado, aí quando você passa para o outro lado, opa, então, agora eu queria entender. Diga lá, Anderson. Não sei se isso tem a ver com as aulas que a gente está tendo de teologia fática, mas é uma coisa que a gente não entende, a questão da responsabilidade humana, né, que é tanto falado, e a ação de Deus em sua graça. Eu acho que só quando no céu que a gente vai entender isso, mas o fato é que a gente lembra de Lídia também, e Lídia, para ela entender o que Paulo ele estava ensinando, acho que em Lucas 16 fala isso. Deus ele agiu no coração de Lídia. Então, assim, como o senhor falou, tem que sofrer uma ação do próprio Deus. É Ele que inclina o nosso coração, porque o nosso coração é só inclinado a fazer aquilo que é mal, Com certeza. que desagrada a Deus, a fugir de Deus. Nosso coração é sempre inclinado a isso. Mas é a ação do próprio Espírito Santo que nos inclina a Deus. Então é o que foge do nosso entendimento. A gente vai ficar assim, pensando muito nisso, mas pode ter certeza que isso é uma ação divina de Deus. E diante disso eu queria perguntar ao senhor o seguinte: quando nós entendemos sobre a doutrina da graça, qual é o sentimento que isso deve gerar em nossos corações? Eu falo isso por quê? Porque o homem natural, ele sempre se acha na obrigação de fazer alguma coisa para merecer algo. Isso. E isso, dentro da religião, da falsa religião, que sempre está ensinando isso, sempre apresenta um Deus que é o seguinte: você tem que dar para receber. A falsa religião, ela vive pregando isso em vários lugares. E pessoas estão sendo arrastadas e atraídas por esse tipo de doutrina falsa. Então, qual é o sentimento diante de toda essa preciosidade que nós estamos vendo sendo extraído da palavra de Deus, sobre a justificação, sobre a graça? Isso deve gerar em nosso coração. Minha resposta à tua pergunta é dupla. Primeiro, devoção, e segunda, gratidão. Devo ser muito grato a Deus por aquilo que Ele fez por mim, não fiz nada, e também devo ter uma certa devoção a esse Deus, aquele Deus que eu adoro em espírito e em verdade. Alguém quer complementar essa minha resposta? Viu? Só queria nessa parte de Lídia, Atos 16, 13, interessante a 14. Paulo estava abaixo do rio, acho que foi agora com os Sírios, né? E certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de tudo, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela era temente a Deus. Com certeza. Mas aquela mensagem, aí interessante a observação que a Ginebra coloca sobre esse ponto.
ação, o Senhor lhe abriu o coração, persuasão divina são necessárias para que o coração, cego pelo pecado, possa reagir favoravelmente ao Evangelho. Esse convite eficaz da parte de Deus é garantido de todos aqueles que, como eleitos, irão aceitar. Gostei do termo convite eficaz. Aquele convite que não tem como dar ruim, né, como a gente diz. Pessoal, o nosso tempo acabou. Se tiver qualquer dúvida, podem perguntar. Se a gente não souber, a gente dá o jeito de correr atrás de uma resposta para vocês. Ok? Vamos orar mais uma vez, finalizando esse momento. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Carecemos do teu cuidado e da tua edificação, para que possamos responder a todos aqueles que nos perguntarem a razão da nossa fé. A fé, ó Pai, que é um dom gratuito, um dom teu, que devemos ser muito gratos a ti, ó Pai, pela salvação que tu mesmo nos concede através de teu Filho amado Jesus Cristo. Hoje aprendemos um pouquinho mais sobre a justificação, como sendo um ato da tua livre graça sobre todos nós. E que possamos, ó Pai, e sairmos daqui sabedores que nós nada fizemos, nada faremos para merecer tamanha graça, mas que foi tão somente pelo sacrifício de Cristo lá na cruz que nos resgatou do nosso pecado. Ó Deus, continua agindo nos nossos corações, nossas mentes, para que venhamos a entender profundamente a tua mensagem, a tua palavra. Abençoa a tua igreja. É que eu te oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.